Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que bom podermos partilhar da palavra do Senhor nesta manhã, nesse dia abençoado, dia do Senhor. Podermos ouvir a voz de Deus, podermos estudar, sobre os seus ensinamentos para as nossas vidas. Vamos orar, iniciar a nossa escola dominical neste domingo. Feche seus olhos. Bendito Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, bendizemos o Teu nome, porque sabemos, Pai, que só o Senhor é o Deus verdadeiro. Somente o Senhor deve ser exaltado, deve ser adorado por cada um de nós. Somente o Senhor, ó Deus, deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso nos colocamos diante do Senhor, clamando a Ti, Deus, nesta manhã, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, da Tua misericórdia. Esteja, ó Deus, perdoando os nossos pecados e esteja, Pai, levando-nos a uma vida de crescimento com o Senhor, a uma vida, ó Deus, aonde o Senhor tenha prazer em ver cada um dos Teus filhos, ó Deus, nesta terra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e esteja, Pai, derramando porção dobrada da Tua unção sobre nós neste momento, para que possamos estudar a Sua palavra, para que entendamos a Sua palavra e a pratiquemos, Deus, e que nós cresçamos cada vez mais como os discípulos e discípulas do Senhor, espalhados por essa cidade, pelo nosso país, onde quer que estivermos, que nós sejamos luzeiros do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nossa breve meditação nesse domingo, eu quero partilhar a palavra de vocês que está em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, os versículos 7 e 8 e depois de 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8 e depois de 11 a 14. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, não deixe de abrir a sua Bíblia, não deixe de ler a palavra de Deus. Se você está com o seu telefone aí em mãos, se você pode usar o seu celular, se você tem uma Bíblia, use a sua Bíblia, leia o texto comigo. Mas agora, se você não tem, por favor, preste bastante atenção para que a palavra de Deus possa realmente ser ouvida por você e criar raízes no seu coração. A palavra de Deus diz assim, no versículo 7, Tito 2, 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. E agora a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Até aqui. Amados, há sempre pessoas que nos inspiram, há pessoas que nos inspiram na fé diante da sua atitude. Pessoas que não negociam a sua fé, pessoas que realmente são exemplo de conduta para as nossas vidas. Um exemplo de um corredor chamado Ashley Lewis, que um dia, participando de uma maratona no sudeste da Ásia, enquanto corria, ele notou que havia algo estranho. Ele estava sozinho, depois de uma curva, estava sozinho e o pessoal demorando para alcançá-lo. E então ele percebeu que aquele pessoal, o restante, havia feito uma curva errada.
Então eles ficaram todos para trás. E aí a gente vê toda a situação. Talvez o que você faria na situação de Ashley? Você faria o quê? Você ficaria esperando? Você correria? Você aproveitaria para chegar em primeiro lugar o quanto antes? O que você faria ou o que será que ele fez? Ele simplesmente esperou os outros competidores se aproximarem, porque ele não queria ganhar aquela prova de um jeito muito fácil, né? O que você faria no lugar dele? Mas talvez a grande maioria de nós diria, com certeza eu correria muito mais para chegar o quanto antes na linha de chegada e passar em primeiro lugar. Eu não tenho nada a ver com a vida daqueles homens, eu não tenho nada a ver com a vida deles se eles foram para o lado errado. Ainda bem, alguns diriam, ainda bem que eles foram para o lado errado. Mas Ashley esperou todos até que estivessem próximos e então ele terminou a corrida. Ele queria vencer, não simplesmente por chegar em primeiro, ele tinha um forte senso desportivo, mas não por isso, mas muito mais, ele queria vencer pelas suas convicções, por saber que ele era um atleta completo, e ele sabia que se ele chegasse daquela forma em primeiro lugar, não seria uma vitória realmente genuína, uma vitória da qual ele se orgulharia. Será que você se orgulharia disso? No final, ele não ganhou medalha, não ganhou a corrida em primeiro lugar, porque como ele parou, ele diminuiu o ritmo e os outros já vinham num ritmo acelerado e o ultrapassaram, mas ele venceu no seu coração, ele venceu no coração da sua família e ele venceu no coração de Deus, por ter dado um exemplo, e ele recebeu um prêmio internacional pelo fair play, pelo jogo limpo, pela conduta correta que ele teve de esperar. Ele demonstrou a fé cristã que ele tinha, ele honrou o seu Deus. E para muitos que acham, por que ele fez aquilo? Ele foi um perdedor. Não. Talvez ele tenha sido o único ganhador, verdadeiramente falando. O que esse homem fez nos desafia a compartilhar a nossa fé, irmãos, todos os dias, a compartilhar a nossa fé através dos nossos pequenos atos, através das ações que nós temos cotidianas, tendo consideração pelo outro, tendo a bondade pelo outro, perdão pelo outro, levando a palavra de Deus, sendo socorro para aqueles que têm necessidades, porque é assim que nós somos igreja. Queridos, nós não estamos juntos aqui, mas nós somos igreja. E como é que você tem sido o bom perfume do Senhor? Como é que você tem sido sal e luz diante daqueles que estão próximos a você? Porque a nossa conduta, a nossa maneira de ser, ela pode dizer muito mais sobre aquilo que nós cremos. O texto aqui vai dizer para nós aqui quais eram os conselhos, não é? Dados aqui a Tito. Versículo 7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e serenidade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito.
Se nós fizéssemos uma pesquisa com as pessoas que moram ao seu redor, se nós fizéssemos uma pesquisa com aqueles que te conhecem, com os seus parentes mais próximos, o que será que eles diriam a seu respeito? Porque muito mais, irmãos, do que um versículo bíblico, muito mais do que às vezes você falar ou orar, as pessoas estão olhando para as suas atitudes. Porque é através das nossas atitudes que nós expressamos de quem nós somos, que nós expressamos a quem nós amamos e a quem nós representamos. Como você tem sido um representante do Senhor? Como você tem representado a Cristo? Você tem sido um luzeiro de Cristo ou não? A graça de Deus, como diz o texto, se manifestou salvadora a todos os homens. É indiscutível. Todas as pessoas entendem a manifestação salvadora de Jesus. Elas já ouviram falar de Jesus. Elas já ouviram falar que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Se manifestou. Mas nem todos foram chamados por Cristo ainda. O fato é que essa graça salvadora deve nos levar, deve nos ensinar e nos levar a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a vivermos de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa no tempo presente, aonde nós estivermos, seja a era que for, nós devemos ser exemplos de Jesus. E ela continua, o ensino continua. Enquanto aguardamos a bendita esperança, qual é a nossa esperança? É a gloriosa volta de Jesus. É isso que nós esperamos. Porque Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Notem isso. A graça foi manifestada, versículo 11, a graça salvadora foi manifestada, se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos, a uma grande maioria, inclusive eu e você, antes de nos encontrarmos com Cristo, rejeitávamos a Cristo. Porque é preciso que Cristo nos chame, é preciso que Cristo toque as nossas vidas. Mas uma vez tocados por Cristo, a nossa vida é mudada, é transformada, é renovada, a fim de que eu e você sejamos sal e luz, a fim de que eu e você sejamos os representantes de Deus nessa terra, nesse mundo, nesta era, levando o amor de Deus de forma prática, levando a palavra de Deus para que outros sejam tocados, para que o Espírito Santo haja, tocando os corações e levando aqueles que estão perdidos à conversão. Mas eu e você precisamos entender que a nossa vida, a nossa conduta importa sim, e importa muito para que os outros possam ser levados a Cristo. Então que nessa manhã, irmãos, eu e você possamos realmente buscar ao Senhor e clamar a Ele e pedir: Pai amado, transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas. Para que nós sejamos verdadeiros exemplos, para que nós sejamos encorajadores de pessoas na fé. Vamos orar? Deus, eu quero glorificar o Teu nome e agradecer pela Tua presença conosco hoje, nesta manhã. Hoje que nós estamos celebrando o dia do Senhor, Pai, aprendendo mais de Ti, buscando mais ao Senhor. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre o Teu povo que está ouvindo essa mensagem hoje, Deus. Que eles sejam tocados e transformados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ajuda-nos, Deus,
a sermos exemplos do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos luzeiros do Senhor neste mundo inundado pelas trevas. Ajuda-nos, Pai, a realmente buscarmos ao Senhor de todo o coração, para que possamos expressar que nós fomos crucificados com Cristo e que a nossa vida agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e que nos chamou para uma nova vida, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, para que possamos praticar a tua palavra, para que sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos então passar nesse momento ao nosso estudo e podemos partilhar aqui aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Queridos, nós temos aqui, nós estamos aqui estudando então sobre o cristão e as responsabilidades civis. Nós vimos aqui através do texto de Romanos 13, né, que nós somos chamados para vivermos uma vida que realmente seja obediente às autoridades. Mas isso gera várias indignações, nós entendemos isso, e há várias coisas que nós também não conseguimos entender. Como é que eu vou ser obediente a uma autoridade que às vezes não crê no Senhor, autoridades que têm uma conduta totalmente longe de Deus, totalmente fora da vontade de Deus? Como é que nós vivemos isso? Como é que nós podemos realmente partilhar? Então, Hebreus 13, no versículo 1, que é o versículo ou o texto básico que ele fala, da nossa lição aqui, diz assim: seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1 é o texto que nós temos aqui. Então é preciso que eu tenha esse amor fraternal, deve ser constante isso dentro da minha vida. Então nós vimos a introdução, o cristão e a autoridade civil, da onde que procede de Deus. Eu e você, somos chamados a entender que toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade constituída provém de Deus. Então nós vimos sobre os propósitos, a natureza e o propósito do Estado, para que serve o Estado, A função do Estado ela é dupla. Primeiro, o Estado é um instrumento de coerção para garantir ordem e harmonia social, e em segundo lugar, ele existe para estabelecer a justiça e promover o bem-estar social geral. Não é de um ou de outro, mas é o bem-estar social geral. E aí então, há uma relação que muitas pessoas vão dizer: mas o Estado é laico. Já ouviu falar sobre isso? O Estado é laico. O que significa que o Estado é laico? Significa que o governo, que o Estado brasileiro, por exemplo, no nosso caso, ele é laico, ou seja, não há uma religião oficial do país. E isso não quer dizer que o fato do Estado ser laico impede que, por exemplo, o presidente tenha uma religião, os ministros tenham outras religiões, porque nós somos livres, segundo a mesma Constituição que vai dizer que o Estado é laico. Ela diz que todo cidadão tem direito ao culto religioso, ok? Então todo mundo pode prestar o seu culto, desde que isso não desrespeite ninguém, desde que isso não venha causar mal a ninguém. É bem claro isso dentro da nossa Constituição. Mas a relação igreja e Estado, é preciso que eu e você entendamos isso para que a gente consiga entender dentro da nossa vida cotidiana, dentro de outros países, como é que funciona isso, essa questão da relação igreja e Estado. Embora aqui não esteja dizendo na nossa lição, há um tempo que nós entendemos chamado de Idade Média, aonde a igreja, principalmente a igreja católica romana, ela exercia um poder fundamental no Estado,
Muitas vezes muitos padres, papas, governavam as pequenas cidades ou tinham uma posição onde eles interferiam nas decisões do Estado, nas decisões do rei na época da Idade Média. Então, como é que é hoje? Hoje isso acontece? Será que não acontece? Como funciona hoje em dia? Então, a relação igreja-estado, há 3 teorias dessa relação igreja e Estado, não é, quanto a essa relação. Primeiro, que eu preciso entender: identificação. Não há separação institucional, ou seja, a igreja e o Estado estão misturadas. Não há distinção entre o que é religioso e o que é secular. Então, quando a igreja está misturada ao Estado, tudo é uma coisa só, não é? Então é uma relação de identificação. Um se identifica com o outro. Aonde que houve isso ou ainda há? Não, hoje particularmente não há, ou ainda há. Por exemplo, o islamismo, não é? E os ayatolás ou os líderes que ocupam quando o país é de religião islâmica, não é? Mas está trazendo para nós, o povo de Israel era dessa forma, vivia numa teocracia onde o Estado, ou seja, o governo, era de Deus. Então nós vemos bem essa característica. Então há uma identificação entre igreja e Estado, eles estão juntos ali, certo? A outra relação de igreja e Estado é quando há domínio. Tá? Domínio que expressa-se de 2 formas. Há o domínio da igreja pelo Estado, é quando o Estado interfere nas coisas da igreja, certo? Por exemplo, num país islâmico, de origem religiosa, ou onde o Estado é islâmico, ok? O que nós vemos é que o cristianismo sofre. O cristianismo continua a sofrer uma imensa perseguição pelo mundo todo. Não só pelo mundo todo, nós vemos a perseguição até mesmo dentro do nosso país aqui, quando nós nos posicionamos contra a moda do momento, certo? Contra algum conceito ético do momento, não é? Então, se eu sou cristão, mas eu me posiciono contra algo que a moda da sociedade hoje coloca, então há um pouco desse domínio, não é? Mas o fato é que países, por exemplo, esse islâmico, por exemplo, Cuba, não é? Com relação ao domínio do Estado com a religião, Cuba interfere sim naquilo que é falado, naquilo que é colocado, certo? Um outro exemplo, tem o domínio do Estado pela igreja. Aonde que acontece isso? Isso não tem mais, acabou a Idade Média. Não, muito claro, muito presente, Vaticano. O Vaticano é um exemplo, não é, do domínio do Estado pela igreja. O Vaticano fica na cidade de Roma, não é? Uma cidade italiana, na Itália, que é um país. Porém, o Vaticano é um país dentro de outro país. O Vaticano é um país. Quem é o governante máximo? O Papa. Então esse é o exemplo que nós temos, muito mais específico, quando a igreja, o domínio do Estado ocorre pela igreja. Então a igreja está sobre o Estado. Não é? O outro que eu falei é a questão de Cuba, que domina sobre as religiões e ali só acontece o que eles querem. Da mesma forma nos Estados Islâmicos, onde tem. Na grande maioria dos outros países, ou que não são comunistas ou islâmicos, não é preciso que se diga isso, há uma liberdade religiosa, um pouco mais de liberdade religiosa, tanto para a religião cristã como as demais religiões, certo? Então nós temos aqui a relação igreja e Estado se dá em 3 teorias. Nós falamos identificação, quando há a junção das duas, exemplo de Israel, há o domínio tanto do Estado na igreja, ou da igreja no Estado, dos exemplos que nós acabamos de dar, e há também uma separação. Há uma separação total entre o que é Estado e o que é igreja. Um não interfere no outro, nas decisões do outro, certo? Então,
o que é que nós temos? Então essa separação, a igreja existe independente do Estado e o Estado existe independente da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela coerentemente com a nossa herança reformada, ela é defensora dessa separação entre igreja e Estado. A reforma protestante, ela não abrangeu somente as igrejas, mas ela abriu o leque para muitas outras relações, principalmente a questão da laicidade do Estado e da questão dessa divisão de poderes entre igreja e Estado. Então nós somos defensores disso também. Daí que vem essa questão da laicidade de um Estado, de um país. Então a Confissão de Fé, no capítulo 23, versículo 3, diz assim: os magistrados civis não podem tomar sobre a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. A autoridade, então, o que é? É a procuração dada por Deus para o exercício de um poder temporal, certo? Um poder temporal. E aí o que nós vemos, consequentemente, exercer autoridade significa representar Deus na terra. Por outro lado, ministério é a procuração dada por Deus para o exercício de um poder espiritual. Não um poder temporal, mas espiritual. Autoridade e ministério procedem de Deus, mas têm diferentes tarefas a realizar, certo? Então ele cita aqui o texto de segundo Crônicas, diz assim: eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Ok? Muito separado. Você é para ser rei, não é para queimar incenso. Você tem outro cargo, o seu cargo é outro. Aqui, quem foi consagrado para acender o incenso foram os sacerdotes. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais, o texto de Mateus 22 vai nos dizer assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, e que lhes disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retiraram-se, certo? Então, esses dois textos são colocados para nós essa questão dessa separação entre igreja e Estado. Aquilo que é o sacerdote fazer, não é o presidente que deve fazer. Aquilo que é das coisas administrativas, não é o sacerdote que deve fazer. Mas cada um na sua área. Igreja de um lado, Estado de outro. Certo? E aí, o que se deve aqui? Segundo a Bíblia, o que o cristão deve fazer? Em primeiro lugar, o cristão deve orar pelas autoridades, certo? Isso mesmo, orar pelas autoridades. E aí ele cita para nós aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Honrar orar pelas autoridades. Você tem orado pelas autoridades do país, pelas autoridades do Estado, do seu Estado, orado pelas autoridades da sua cidade? Ou você só sabe xingar, só sabe achar ruim,
mas não ora por eles como cristãos. Uma ordenança aqui de como que o cristão deve proceder. E isso aqui é ética cristã. Como é que o cristão deve proceder? Orar pelas autoridades. Segundo, honrar as suas pessoas. 2 Pedro, o texto de 2 Pedro, que ele coloca aqui para nós, na verdade 2,17, esse texto colocado aqui na revista 2 Pedro não está certo, viu? É 1 Pedro. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Certo? Honrar as suas pessoas. Nós devemos honrar e respeitar a todas as pessoas e também as autoridades, certo? Obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à autoridade, tá? Então ele cita Romanos 13, dos versículos 2 a 7. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Olha isso. Você quer viver livre do medo da autoridade? Então o que você tem que fazer? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Romanos 13, dos versículos 2 a 7. Certo? Então é importante que eu e você entendamos muito bem essa questão da autoridade. Toda autoridade foi instituída por Deus. Mas e se essa autoridade não é correta? Se ela faz coisas erradas, se ela promove o mal, se ela muitas vezes nos leva então a vivermos de forma errada, a vivermos de uma forma que vá contra a palavra de Deus, como é que nós vamos obedecê-la? Nós devemos ou não devemos obedecê-la? Nós devemos ou não devemos realmente orar por essa autoridade? Sim, o texto está nos dizendo que nós devemos obedecer e que nós devemos honrar as autoridades. Mas será que nós devemos obedecer a todas as coisas? Isso então nós vamos ver numa outra aula, tá? Um pouquinho mais à frente ainda, tratando desse mesmo assunto, o cristão e as responsabilidades civis. Por enquanto eu queria que você pensasse muito que eu preciso honrar as autoridades, orar pelas autoridades, não é? E também aqui isso é uma ordenança divina, e também aqui o mandamento da palavra de Deus. E também é uma questão muito séria, que muitas pessoas não gostam das autoridades. Amados, é claro que existe corrupção. É claro que muitas vezes as autoridades, nossos governantes, principalmente o nosso país, nós não precisamos nem falar de qualquer outro país, são corruptos, não zelam pelo povo, pensam apenas em si mesmos, têm mandatos apenas para enriquecerem e para deixarem as pessoas à míngua, a questão da saúde, a questão da própria bem-estar social. Basta olhar para a nossa cidade. Será que tudo está a contento? Será que tudo está a mil maravilhas? É óbvio que não. E da onde vem isso? Da ganância do coração de todos os homens. Todos os homens são gananciosos. Eu não. Talvez eu e você sejamos sim, não nessa proporção, mas nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos isso. É por isso que se diz que dê ao homem poder para saber quem ele é, não é? Só quando nós temos poder nas mãos é que nós nos revelamos. E aí, como é que você se revela? Como é que você pensa? O nosso país é cheio disso, de iniquidade, é cheio de maldade, de violência, e muitas vezes isso parte sim de governantes. O que é que eu e você devemos fazer? Orar para que eles sejam redimidos por Deus, orar para que Deus pese a mão sobre eles, orar para que a nossa nação seja curada e sarada e restaurada e seja uma nação realmente
próspera e abençoada, com homens e mulheres que servem a Deus, com homens e mulheres que vivem pautados pela palavra de Deus e não por filósofos, não pautados por outro, ou às vezes até mesmo homens e mulheres que se dizem teólogos, não é? Mas que estão muito longe do que a palavra de Deus coloca. É preciso que eu e você entendamos isso. Eu tenho que cumprir essa ordenança de orar pelas autoridades, de orar pelo presidente do meu país, de orar pelos governantes, pelos governadores, pelos prefeitos, a fim de que Deus tenha misericórdia se eles não são bons. Mas eu preciso tomar isso, não me dá o direito de ser uma pessoa ruim e desobediente, porque quando eu for ruim e desobediente, eu estou sujeito ao pesar da mão das autoridades. É por isso que o texto aqui, que o último texto que nós lemos fala, não é aqui de Romanos 13, 2-7, vai falar sobre a espada. A espada está nas mãos da autoridade. Você não quer sofrer a consequência da espada, filho? Então obedeça às leis, viva de forma correta, e a espada e os governantes te exaltarão, te enaltecerão, como diz o texto. Mas se você não vive dessa forma, se você desobedece leis, não é? Você vai sofrer a espada. E a espada não era paralisar ninguém. Você quer sofrer pela espada, significa o quê? Morrer pela espada. Morrer. Nós tratamos sobre isso quando falamos sobre a questão da pena de morte, não é? E sobre isso também, não, mas é só morrer, não, são coisas básicas. Se você desobedece às leis de trânsito, não adianta ficar xingando, esbravejando, porque você levou uma multa, porque você foi irresponsável e deixou de ser um exemplo cristão. Não adianta. Então, não quer sofrer? Não sofra. O que Jesus falou? O que agora aqui também fala? Se é tributo, pague o tributo. Se é imposto, pague o imposto devido. Não sonegue. Não tente arranjar desculpas. Porque a minha vida e a sua vida devem ser uma vida a qual ninguém possa falar coisa nenhuma. Nós vemos na nossa meditação, vemos isso na nossa meditação antes da nossa aula, ou agora. Então busque a Deus e ore pelas autoridades. Não significa que você deva concordar com tudo. Entenda isso. Mas entenda também que o nosso país é laico. Ele não tem uma religião oficial. Já teve. Quando lá em 1822, mais ou menos, quando sai, eles têm um esboço aí, um início de uma constituição do país, o Estado sim era católico. Hoje não é. Deixou de ser católico. O Estado é laico. Nós temos direito a celebrar. Devemos lutar por isso, né, para que o Estado continue a ser laico e para defender a nossa religião, para que o outro também, apesar de tudo, de ser diferente da nossa crença, para que ele tenha direito ao culto dele. Respeitar, é isso que nós devemos fazer. Então esse estudo nos leva a isso, a entender qual é a ética cristã, como é que eu e você como cristãos devemos proceder. O Estado é laico, sobre a questão e a questão do propósito do Estado, não é para que existe o Estado. Entendendo isso, então hoje nós ficamos nessa parte, né, para não nos delongarmos muito, nós ficamos nessa parte aqui desse ponto. Na próxima semana nós vamos ver a partir do ponto 2, que diz o cristão e a participação na guerra. Olha aí, fica bom para você pensar durante essa semana até o próximo encontro nosso. Você acha que o cristão deve participar da guerra? Você acha que toda guerra é válida ou não é válida? Quais são os pontos que a gente pode entender? Como é que nós vamos entender tudo isso? Então será no próximo domingo. Eu quero me despedir de você nesta manhã, desejando que Deus te abençoe imensamente, desejando que você realmente seja feliz, desejando que você aumente a sua fé, não é? E seja exemplo de Cristo onde quer que você esteja, na sua casa, às vezes tendo que trabalhar, se você é um profissional da saúde, ou de alguma parte do comércio que não pode fechar, que você seja o exemplo de Cristo
não é, nesse momento aí tão difícil de pandemia. Que Deus te abençoe imensamente. Vamos orar? Encerrando a nossa escola dominical. Pai amado, eu quero clamar ao Senhor, Deus, em primeiro lugar, pelo nosso presidente, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê sabedoria, Deus. Sabemos que muitas vezes nós não concordamos com tudo que ele fala, Deus, mas sabemos que ele foi eleito de um modo democrático e sabemos também, Senhor, que não há autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Por isso, oramos pelo nosso país, para que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil. Para que o Senhor, ó Deus, levante autoridades, Senhor, que sejam tementes ao Senhor verdadeiramente. Para que o Senhor levante pessoas, ó Deus, homens e mulheres, que possam governar os estados, as cidades, que tenham sabedoria, que queiram, Deus, levar o bem social a todas as pessoas, para que haja igualdade, para que as pessoas possam ter uma vida digna, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoe o nosso presidente, abençoe a toda a autoridade, Senhor, constituído, o governador, abençoe, Senhor, o prefeito da nossa cidade, para que todos eles, Senhor, possam realmente temer ao Senhor e realmente serem justos para com todos. Retira de nós toda a ação do maligno, Senhor. Retira da nossa cidade toda a ação do maligno, Deus. Não deixando que o teu povo prospere, não deixando que o seu povo, ó Deus, tenha uma vida digna. Mas tenha misericórdia de nós. Abençoa cada irmão e irmã, Senhor, nesta manhã, a fim de que cada um de nós possamos desfrutar deste domingo, descansando, mas não nos esquecendo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.